Aos amados irmãos que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz do nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Hoje vamos dar um pause sobre os vídeos de Ellen White, que já estamos produzindo mais vídeos sobre o assunto, mas algo me chamou a atenção essa semana e espiritualmente falando, ela é muito perigoso. A ideia de imitar NPC em redes sociais, como TikTok e Kawaii. NPC significa personagem não jogável, a tradução direta. E do jeito que está acontecendo, dá sim uma certa preocupação e muitas pessoas não fazem ideia de que esteja acontecendo isso. Terá um vídeo futuramente sobre o perigo espiritual desse tipo de conteúdo. Mas hoje vou utilizar um vídeo de uma psicóloga chamada Karen Gomes, que na descrição do vídeo terá tanto o TikTok dela quanto o seu site, tá bom? Então se você precisar de uma terapia, você pode entrar em contato com ela, que ela é muito competente. Então vamos aprender mais sobre esse conteúdo e que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ter que acabar falando sobre o NPC, um fenômeno que dessa última semana para cá apareceu horrores aqui na minha For You. E algum tempo atrás eu tinha visto uma menina que eu acho que ela é coreana ou japonesa, que é toda vestida de rosa, e ela fazia esses gestinhos aí, né, gatinho, coraçãozinho, comida, e cada coisa que aparecia ali de presente, ela ia fazendo um gestual referente ao presente que ela estava ganhando. Bom, lá atrás, quando eu vi isso, fiquei 1 minuto olhando aquilo ali e vi que nada mais além iria acontecer, nada mais de produtivo aconteceria naqueles gestos, naqueles movimentos. O tempo todo ela faz isso e fica horas fazendo esse tipo de comportamento. Bem, semana passada começou a chover de pessoas fazendo NPC e isso não sei por que apareceu na minha For You. Aí eu entrei numa dessas lives para tentar entender esse fenômeno, até para poder pensar sobre isso e falar sobre isso. E claramente ali eu fiquei uns 4, 5 minutos. No primeiro minuto já deu para ver que não tinha realmente nada de tão produtivo assim. A pessoa fica horas e horas fazendo esses gestos, esses gemidos, esses barulhos aí, em troca das moedas ou dos presentes que os incautos da live dão. Eu observei também que a maioria das pessoas que estavam lá, para mim eram adolescentes, né? O que eu pude identificar ali eram adolescentes, talvez até crianças estivessem ali. Porque me custa crer que adultos, né, seres pensantes, se dispõem a ficar aí horas numa live, ouvindo uma pessoa fazer miadinho e fazendo sinaizinhos de coração e comendo milho e esse tipo de coisa, né? Enfim, me custa crer, mas, né, não vou dizer que não tem ali adultos infiltrados, até porque a gente sabe que na internet tem muito adulto se infiltrando ali, cheio de segundas intenções. Pois então, é sobre esse fenômeno que eu queria trazer uma reflexão para vocês. Eu li há algum tempo esse livro aqui, Michel Desmourguet. Não vai aparecer direito porque ele está espelhado, tá? Michel Desmourguet, ele é um neurocientista francês e ele compilou nesse livro mais de 600 artigos, onde ele fala justamente dos danos que as redes sociais elas causam num cérebro em formação, que é o cérebro da criança e do adolescente, e a gente sabe hoje através da neurociência que o cérebro do adolescente ele vai só estar maduro em torno lá dos 24, 25 anos de idade, e é por isso que o adolescente tende a não tomar boas decisões, porque o córtex pré-frontal ele está imaturo, então aqui é a casa, né, da tomada de decisão, planejamento do futuro, controle de impulsos, entre outras coisas. E aí o adolescente ele tende a ser mais impulsivo, a não pensar a médio e longo prazo e faz esse monte de M por aí afora, né? Então tá muito bem explicado pela neurociência. E o Michel Desmourguet ele fala muito bem, com muita propriedade sobre isso, né? Os danos, os efeitos que o uso das redes sociais ou o uso exagerado do videogame causa no cérebro que está ali em formação, que vai lá desde a obesidade até a ansiedade, depressão, isolamento social, e a lista é grande, aí tem muitos efeitos danosos para o cérebro aí das crianças e dos adolescentes. Mas especificamente esse fenômeno da NPC me faz pensar que a gente está criando um exército de idiotas, entendeu? De analfabetos funcionais, porque
Imagina a quantidade de horas que uma criança, um adolescente fica olhando aquilo na live, com aqueles movimentos repetitivos que não levam a lugar nenhum e que cada vez que é bom para quem tá fazendo a live, obviamente que tá enchendo aí a burra de dinheiro, né? Porque os burros estão tudo pagando para ver uma pessoa ali fazendo gestos que não tem nenhum significado, não leva a lugar nenhum, não traz nenhum tipo de crescimento. E aí que está a situação problemática da nossa geração de hoje e que me causa medo do futuro. Porque se essa geração é a geração do futuro, a gente está com a vida enrolada. Os estudos científicos mostram que essa geração, a geração de agora, é a única geração que tem um QI menor que as gerações anteriores. Bem, isso é um problema, né? Porque se tem ali Google, rede social, acesso a muito mais informações, como que essa geração não conseguiu superar a geração anterior em termos de coeficiente de inteligência? Já é um indício aí bem importante para a gente avaliar. E outra coisa que eu sempre penso, né? É que a gente saiu lá de uma sociedade de coletores, nômades e caçadores, onde tinha que pensar sobre a sobrevivência, tinha que pensar que estratégias utilizaria para sobreviver, e a gente saiu de lá justamente para o NPC aqui, onde a pessoa fica horas e horas fazendo os gestozinhos e que nem um bonequinho ali, e tem centenas, milhares de pessoas olhando isso por horas a fio, com esse cérebro que tem uma baita de uma capacidade, que é uma máquina adaptativa, ou seja, um adolescente que use muito bem esses recursos, né? Ele pode ser aí uma estrela do futebol, ele pode ser uma estrela do esporte, da natação, ele pode ser uma... Embora o futebol as pessoas não levem muito adiante os estudos, né? Mas nos esportes em geral, a pessoa pode ser aí, fundar uma startup, pode, enfim, fazer o que quiser, porque bem direcionado, bem canalizado, isso dá bom. Agora, por um outro lado, se isso for mal canalizado e for para um outro lado, aí vem aí o uso de drogas, a impulsividade que faz ter comportamentos desadaptativos, a incapacidade de lidar com a frustração, né? Porque a frustração ela existe e faz parte da natureza humana, e aí desencadeia aí uma série de comportamentos disfuncionais, gera transtornos psicopatológicos como ansiedade e depressão, e por aí vai. Então eu fico extremamente preocupada com isso, muito, porque quando eu olho esse exército de pessoas que glorificam, acompanham, estimulam esse tipo de comportamento, e muitas vezes os pais nem se dão conta de que isso está acontecendo, e que quando eu penso que essa geração vai ser a geração do futuro, isso me causa um profundo medo, porque é uma geração bem despreparada para lidar com a vida real, e a vida real não é ganhar dinheiro fácil, a vida real é trabalhar, é ter obrigações, é saber equilibrar os vários papéis da vida, saber socializar, saber a hora do trabalho é a hora do trabalho, a hora de dormir é a hora de dormir, a hora de estar com a família é estar com a família, né? Nós somos seres sociais, nós precisamos do contato humano, do olho no olho, no abraço, porque isso, né? Nós somos cooperativos. Isso é muito importante para a nossa espécie, e no entanto a gente tem um exército de pessoas ali por trás de uma tela, ficando horas e horas a fio, sem fazer nada de produtivo com essas horas aí, e gerando muitos adoecimentos, né? Tanto fisiológicos aí como a própria obesidade, até transtornos psicopatológicos, como eu disse. Então, assim, é bem complicado. Eu fico pensando sobre isso e, sinceramente, eu não consigo ver muita saída. Nesse livro aí do Michel Desmourguet, ele fala brilhantemente sobre isso, o que se pode fazer, né, delimitando esse tempo de exposição de tela, que inclusive diminui as capacidades cognitivas, diminui o QI, isso está comprovado pela ciência, e cada vez mais a gente tem aí pessoas dependentes da tecnologia, inclusive dentro da psicologia a gente já estuda sobre isso, sobre a dependência tecnológica, que faz com que as pessoas emborreçam, dê um passo para trás, e isso é extremamente desestimulante e, mais que isso, bem preocupante. Eu tenho uma filha de 17 anos, graças a Deus ela está indo bem até agora, porque, né, a força que as redes sociais têm, ela é muito grande na vida do sujeito, né, e cada vez mais está, né, capturando a atenção
desses sujeitos, desses adolescentes e dessas crianças de uma forma que vai gerar e vai levar ao adoecimento. Então esse NPC é mais um fenômeno, né? E tá todo mundo querendo que meio surfar nessa onda aí, obviamente vai passar e virão outros fenômenos igualmente vazios, desprovidos de aprofundamento no sentido de tornar as pessoas rasas e não desenvolver capacidade crítica de pensamento, de não pegar um livro para ler e poder usufruir o prazer que é uma leitura, porque fica aí com esse tempo exagerado de tela, que faz com que a pessoa, inclusive, tenha problemas no sono, na sua qualidade do sono, porque entram à madrugada vendo esse tipo de coisa que, ao final das contas, não leva a lugar nenhum, levando muitas vezes um distanciamento da realidade concreta, porque a vida real é a que a gente vive aqui, e causando adoecimento. Não sei se vocês conhecem o NPC, me digam aí o que vocês acham, se vocês já viram isso, se vocês acham isso normal ou só eu aqui que tô viajando na maionese e achando isso extremamente danoso para essa geração, tá bem? Então fica a reflexão, um beijo e até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, é um conteúdo meio diferente, mas é um alerta que eu dou para os pais, para as pessoas tomarem muito cuidado com esse tipo de conteúdo. Evitem que seus filhos absorvam esse tipo de conteúdo. E na próxima semana eu vou trazer para vocês o perigo espiritual disso. E vamos fazer uma análise também, conforme Jesus Cristo, sobre a geração da época de Noé. Então não perca esse vídeo. Que Deus abençoe, amados irmãos. Um ósculo santo.